Questão 3. Enunciado. Antenor Cavalcante fora condenado em ação civil pública de improbidade administrativa pela prática dos ilícitos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429 de 92. As sanções foram ressarcimento ao erário, perda da função pública, multa civil de R$2 milhões, suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Na esfera penal, em ação movida pelo Ministério Público Federal, Antenor foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia seguinte ao trânsito em julgado, Antenor ingressa com ação de repetição de indébito em desfavor da União, com o objetivo de restituir todos os valores pagos a título de imposto de renda, incidentes sobre a aquisição de renda nos últimos 5 anos, alegando a impossibilidade jurídica de se tributar renda de origem ilícita. Tendo por fundamento o conceito de tributo e o princípio do pecunia non olet, à luz da jurisprudência consolidada do STF, responda justificadamente se razão assiste ao postulante. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de enfrentar temas semelhantes ao elucidado no enunciado desta questão. Percebam que o artigo 118 do Código Tributário Nacional diz textualmente que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, e ainda dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então prevaleceu no STF a tese segundo a qual não tributar a renda auferida por atividade ilícita representa verdadeira subversão ao postulado constitucional da isonomia. É que não assiste razão ao postulante. Então, o pedido aqui de repetição do indébito tributário deverá ser indeferido. Questão 4. O governador de Santa Catarina instituiu uma taxa de serviço por medida provisória. Convertida em lei em setembro de 2018, a cobrança da nova exação passou a fazer parte da rotina do Estado a partir de 1º de janeiro de 2019. Considerando que o serviço público cobrado pela nova taxa é de utilização compulsória, redija um breve texto em que sejam examinados os seguintes pontos. Letra A, conceito de taxa. Letra B, constitucionalidade da medida provisória. Letra C, hipóteses de incidência constitucionalmente autorizadas para a instituição da taxa. Letra D, possibilidade de cobrança pela utilização potencial do contribuinte do serviço público. Letra A, conceito de taxa. Nós sabemos que taxa é uma espécie de tributo que tem previsão na Constituição da República, no artigo 145, inciso 2, e regulada nos artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional. Ela caracteriza-se a taxa por ser um tributo de natureza contraprestacional. Vale dizer, a sua instituição ela tem como hipótese de incidência um fato do Estado em prol do contribuinte. E ela poderá ser instituída pela prestação de serviço público específico e divisível e pelo exercício regular do poder de polícia. A letra B, análise da constitucionalidade da medida provisória. Percebam que essa medida provisória foi instituída no âmbito de um Estado-membro, no caso o Estado de Santa Catarina. Primeiro, vamos fazer uma breve análise sobre a medida provisória e o direito tributário na Constituição da República. Na sequência, a gente analisa se essa medida provisória em âmbito estadual, se é possível, edição de medida provisória em âmbito estadual, e se nessa hipótese, se é constitucional. Medida provisória, prevista no artigo 62 da Constituição, não tem entre o seu elenco de vedações a matéria de direito tributário. Logo, a princípio, é plenamente possível veicular em medida provisória matéria de direito tributário. Ocorre que o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, veda expressamente a edição de medida provisória de matérias reservadas à lei complementar. E nós sabemos que existem pelo menos 4 tributos que foram reservados pela Constituição da República à disciplina por lei complementar. São eles: empréstimo compulsório, artigo 148, imposto sobre grandes fortunas, artigo 153, inciso 7, impostos residuais, artigo 154, inciso 1, e contribuições sociais residuais, artigo 195, parágrafo 4º. Fora desse elenco apresentado, todos os demais tributos poderão ser instituídos por medida provisória, sem que haja, por isso só, ofensa ao texto da Constituição. Num segundo momento, vamos analisar aqui rapidamente. É possível edição de medida provisória pelos Estados-membros? Resposta: sim,
perfeitamente possível, o Supremo já teve a oportunidade de examinar isso. E há, inclusive, uma previsão genérica na Constituição da República, no artigo 25, parágrafo 2º, em que diz que cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, com base neste dispositivo, artigo 25, parágrafo 2º, entendeu o Supremo Tribunal Federal, entendem os constitucionalistas que não há obstáculo para que seja adotada a medida provisória pelos Estados-membros. Só um alerta: é necessário que haja previsão na respectiva Constituição estadual. No caso aqui do enunciado, essa medida provisória instituidora da taxa, ela é plenamente constitucional, uma vez que, conforme nós já examinamos, a Constituição não veda como regra, a veiculação de matéria tributária por meio de medida provisória. Por seu turno, a Constituição do Estado de Santa Catarina prevê a medida provisória como espécie normativa primária, no artigo 48, inciso 6. E como já argumentado, a instituição de taxas não está sujeita à disciplina por meio de lei complementar. E frise-se que, no caso em análise, a medida provisória obedeceu o regramento previsto no artigo 62, parágrafo 2º, uma vez que o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal, que ainda não estudamos, estudaremos no segundo bimestre, foram corretamente observados. Ou seja, o lapso temporal começou a fluir a partir da conversão da medida provisória em lei, o que, a rigor, demonstra a inutilidade desse expediente para a instituição de taxa. Na letra C, o enunciado pede para examinar as hipóteses de incidência constitucionalmente autorizadas para a instituição da taxa. Nós temos duas hipóteses. A primeira é a prestação de um serviço público específico e divisível, que tem previsão e regulamentação no artigo 79 do CTN. E a segunda hipótese é o exercício do poder de polícia, que está conceituado no artigo 78 do CTN. A letra D determina a análise da possibilidade de cobrança pela utilização potencial do contribuinte do serviço público. É possível cobrar taxa em razão de serviço público não utilizado pelo contribuinte, ou seja, potencialmente utilizado? Resposta: sim, é plenamente possível a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço público específico e divisível, desde que atendidas duas condições. A primeira, o serviço público ele deve existir e a atividade administrativa referente à sua execução deve estar em pleno funcionamento. E depois, ainda que esteja em pleno funcionamento, que o serviço público exista, é necessário que a sua utilização seja compulsória. Preencher esses dois requisitos, não há nenhum problema. A utilização efetiva ou potencial autoriza a cobrança da taxa, conforme redação do artigo 79, inciso 1, a linha B do Código Tributário Nacional.